realmente creio que a Bíblia, ela é poderosa e ela é suficiente para nós. E quando você olha para a Bíblia, você vê o tanto que Deus, Ele ama as famílias. O quanto a família está no centro do coração de Deus. E eu sei que hoje é um dia especial para vocês. Hoje é um dia onde vocês estão celebrando o aniversário da igreja, né? Que precioso isso. E eu sei que a base de uma igreja é a família, são as famílias estruturadas, as famílias unidas, dentro da sua própria família, né? O marido tendo essa postura de sacerdote, a esposa edificando o seu lar, ensinando os filhos, conduzindo os filhos. Então, que bênção estar aqui hoje. E eu tenho uma palavra que vai abençoar a sua família, amém? Eu vou dar uma ênfase em algum momento para as crianças, que eu sei que as mães gostam e precisam, né? Mas eu tenho certeza que essa palavra vai se aplicar a todos vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Se você for avaliar, em toda a Bíblia, nós vemos em algum momento o trabalhar de Deus na família, através das famílias e nas famílias de grandes homens de Deus. Então, por exemplo, quando Deus decidiu salvar Noé, porque Deus viu que Noé era justo e bom, junto com Noé, ele salvou a sua casa, a sua família. Quando Deus decidiu agir na terra, Ele fez isso através do homem, da criação do homem e da mulher, criando ali uma família. A primeira coisa, o primeiro presente que Deus deu para Adão foi uma família. Às vezes você fala, não, mas a primeira coisa que Deus deu para Adão foi a sua mulher, foi Eva. Mas se você for no original bíblico, a Bíblia não diz que Deus deu uma mulher para Eva, mas deu uma esposa. A palavra original não é mulher, é esposa. Então ele deu uma esposa para Eva. Aliás, para Adão. O mundo quer dizer o contrário, né? Mas Deus deu uma esposa para Adão. E nós sabemos que a família, ela não começa quando as crianças nascem, não é verdade? Quando que começa uma família? No casamento, no dia do casamento. Então, naquele dia, Deus estava dando para Adão uma família, porque Ele estava dando para ela o seu casamento, a sua esposa. Então, veja que especial. E o primeiro milagre de Jesus aqui na terra também aconteceu em um casamento. E é esse texto que eu vou ler com vocês, amém? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Amém? Então, esse texto, ele relata esse primeiro milagre de Jesus. A primeira atuação sobrenatural de Jesus aqui na terra. E eu tenho certeza que você já viu, já leu ou já escutou, já ouviu alguma pregação a respeito dessa passagem, sim ou não? Quem já escutou essa palavra sendo pregada num culto ou num casamento, né? Todos nós já escutamos sobre essa passagem. Agora, existe uma aplicação especial aqui,
que me emociona e que nos mostra a riqueza daquilo que Jesus fez aquele dia. Porque Jesus estava naquela cerimônia, acabou o vinho, e dentro daquele contexto todos sabem que era algo muito ruim. Eles não tinham outra bebida, ainda hoje a gente falava sobre isso, sobre o vinho. Eles não tinham outra bebida para servir aquelas pessoas. E acabou o vinho e aquela festa significava que aquela festa, ela iria terminar, ela ia acabar. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus está, tudo muda. Amém? E olha que interessante. Falaram para Jesus. E Jesus rapidamente fez algo. Ele disse para os serviçais que estavam ali naquela festa, encher algumas talhas, 6 talhas de pedra que estavam ali com água. Ali tinham 6 talhas de pedra. Talhas eram como vasos de pedra bem grandes, que eram usados para a cerimônia de purificação dos judeus. Ali tinham 6 talhas de pedras. Mas aquelas talhas de pedras, elas poderiam ter alguma atuação dentro da cerimônia dos judeus. Mas naquele momento, de nada adianta estarem ali. Elas não resolveriam o problema daquele casamento, daquele casal, daquela festa. Mas Jesus disse para os serviçais encherem de água. E a Bíblia diz que eles encheram de água aquelas talhas até a borda. E o que aconteceu é que quando os serviçais tiraram a água dali, a água tinha sido transformada em vinho. E veja, se os serviçais tivessem colocado apenas algumas gotas ali naquelas 6 talhas, eles teriam apenas algumas gotas de vinho. Mas no dia que naquela hora que eles colocaram muita água dentro das talhas, eles abriram uma oportunidade para que eles pudessem receber muito vinho. E eu quero começar dizendo algo para você. Bom, o número 6 na Bíblia aponta para a obra humana, para a nossa própria força, a força do nosso próprio braço. E as pedras na Bíblia apontam para as leis do Senhor. Então a gente tinha ali 6 talhas de pedras, 6 vasos de pedras, 6 talhas. De nada importava naquele momento aquelas talhas ali, porque elas estavam vazias. E quando nós falamos sobre a nossa vida com Deus, sobre a condução dos nossos filhos, sobre a nossa conduta, muitas vezes nós achamos que tudo é uma questão de regras, de leis, não é verdade? Nós temos essa tendência de achar isso. Quando se trata de criação de filhos, então, principalmente. E eu quero dizer para você, claro que leis são importantes, sim ou não? Regras são importantes. Nossa, como nós precisamos estabelecer leis e regras dentro da sociedade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quanto menor as crianças são, mais leis elas precisam, mais regras. Mas elas, isoladamente, não são o suficiente para nós. Não resolvem o problema que a gente precisa. Naquele momento, naquela festa, aquelas 6 talhas estavam ali, mas estavam vazias. Não faziam diferença nenhuma para aquele casal. Mas tudo começou a mudar quando os serviçais, os servos, encheram de água. E eu quero dizer para você que tudo começa a mudar na sua vida, na sua casa, na sociedade e na família, quando nós começamos a encher a nossa vida de água. E a água na Bíblia aponta para a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra de Deus. A água na Bíblia simboliza a palavra de Deus que é liberada. E eu quero te dizer algo. Você precisa aprender a liberar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ensinar sobre a palavra de Deus, a liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua própria vida, sobre a vida dos seus filhos. Porque quanto mais água você liberar, mais vinho você vai receber. Você consegue entender isso? Você só vai receber muito vinho, muito operar de Deus, muito sobrenatural de Deus, se você estiver disposto a encher as talhas com água, a sua própria vida humana com água.
Quanto mais água, mais vinho. Agora, o vinho na Bíblia, ele aponta para a alegria, para o prazer, para a festa, para o renovo, para tantas coisas. Mas existe algo muito especial e que eu quero falar com você hoje. Porque tudo que Deus faz, Ele faz pela sua palavra unida ao seu Espírito. Então, Deus, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia, mas Deus disse, haja luz. Então o Espírito pairava sobre a face das águas. Quando Deus disse, haja luz, a palavra de Deus se uniu ao seu Espírito e as coisas passaram a existir. E na nossa vida é exatamente assim também. Deus, Ele precisa que você libere a palavra com fé, para que o Espírito Santo se une à palavra dele e as coisas comecem a acontecer na sua vida também. Você está comigo aqui? E aqui nesse momento nós vemos então algo acontecer, algo ser gerado. Agora, se você for prestar atenção aqui, naquele dia, Deus estava dando de presente de casamento para esse casal o melhor presente que eles poderiam receber. Porque o vinho, ele pode apontar para todas essas coisas. O vinho pode significar todas essas coisas. Mas tem uma coisa que o vinho significa, que é transformadora. Existe uma coisa que o próprio Jesus, há um tempo depois que isso aconteceu, veio para nos revelar. Então fala assim comigo, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Amém? A Bíblia, ela explica a Bíblia. Então aqui, Jesus, ele prepara um vinho especial para esse casal. Simbolicamente, eu creio que ele estava dando um presente especial para as famílias. Porque foi logo em uma cerimônia de casamento, onde uma família estava sendo iniciada. E eu creio que esse vinho também é o melhor presente para sua família, para sua casa, para sua vida. Agora, o que é esse vinho? Algum tempo depois, nós vemos que Jesus, um dia, pegou um cálice de vinho e nos revela o que o vinho simbolizaria, o que o vinho representaria para os cristãos, para os filhos de Deus. Em Lucas 22, versículo 20, diz assim: Jesus, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha só, o vinho, ele representa o maior significado do vinho na Bíblia. Não é só a alegria, o prazer, o renovo, a transformação, mas é o próprio sangue de Jesus derramado ali na cruz em nosso favor. É a nova aliança que foi estabelecida ali na cruz para te salvar de todo pecado, para te fazer alguém livre de toda maldição. Por quê? Porque apenas as talhas, apenas as leis que foram dadas lá no tempo de Moisés, não eram suficientes para resolver o nosso problema. Veja, a própria Bíblia diz, as leis, elas foram dadas ali para Moisés. As leis tinham uma importância, elas têm uma importância. As leis, elas revelam quem Deus é. Mas a própria Bíblia nos diz que o problema da lei é que nós não conseguimos cumpri-la. Então, por isso, ele precisou estabelecer um novo plano, uma nova aliança, para que Jesus pudesse cumprir por nós, para que você pudesse receber a graça de Deus. Veja, os 10 mandamentos, eles apenas resumem todas as leis, mas tem muitas outras leis que nós vemos lá em Levíticos, várias leis que nós nem sabemos quais são. Agora Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, um novo caminho, para que o seu relacionamento com Deus não dependesse apenas de você responder a um conjunto de medidas e de regras, mas para que você pudesse andar nesse caminho, nessa nova aliança e desfrutar de tudo que Jesus conquistou ali na cruz por você. Você sabe que às vezes as pessoas acham que
o cristianismo é uma religião como todas as outras. Mas se você for avaliar, não é. Porque todas as religiões, elas têm um código de medidas e de condutas, onde as pessoas precisam cumprir leis e regras, fazer, para ser aceito por Deus, pelo Deus deles. Enquanto o cristianismo é Jesus vindo à terra, Deus enviando o seu Filho, para que Ele pudesse fazer algo por você, porque você nunca daria conta de fazer nada sozinho. Você entende a diferença? Agora, você entender isso, você entender essa nova aliança, esse significado tão poderoso do vinho, que é a ponta, nos mostra sobre a nova aliança derramada, ela é algo muito poderoso para nós. E ela toca em todas as áreas da nossa vida. E eu quero trazer uma ênfase especial aqui também em relação às nossas crianças. Porque sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Amém? Daqui a pouco o Daniel, meu marido, vai pregar também para vocês, né? Mas eu não posso perder, né, Ana, a oportunidade de ministrar um pouquinho mais, né, sobre isso. Para os pais, para os adultos. Você sabe que as crianças estão no coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus, um dia, Ele ficou indignado. Por quê? Porque não deixaram as crianças chegar perto dele. A Bíblia não diz que Jesus ficou chateado. Falou, puxa vida, não deixaram as crianças chegar perto de mim, fiquei chateado. Não, a Bíblia diz que Jesus ficou indignado. Você sabe o que é uma pessoa indignada? Não é uma pessoa que só fala, que pena, queria que elas estivessem aqui comigo. Jesus com certeza naquele dia falou, como assim vocês não deixaram as crianças vir até mim? Então, sabe, nós precisamos olhar para as crianças, a igreja precisa olhar para as crianças com um olhar especial. E elas precisam desse vinho, elas precisam da nova aliança, elas precisam conhecer sobre o Evangelho. O seu filho precisa conhecer sobre o Evangelho da graça de Deus, sobre o seu amor. E eu quero trazer algumas aplicações para elas e também para a sua própria vida. A primeira coisa que eu quero te dizer é que toda criança, ela precisa ter um senso de significado. E na verdade, todos nós precisamos ter um senso de significado. Todos nós precisamos ter um senso de propósito. Tati, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando até agora? Você sabe que a maior parte, a grande maioria das vezes, os problemas relacionados ao comportamento das crianças estão relacionados a uma necessidade dela que não foi suprida. Não é sempre, porque ela também tem uma natureza de pecado, ela precisa ser ensinada, às vezes ela é rebelde, mas a grande maioria dos problemas relacionados ao comportamento das crianças estão relacionados a uma necessidade não suprida. E na verdade, os nossos também. Se você for avaliar, os seus grandes problemas estão relacionados a carências, a necessidades que você, ser humano, tem e que não foi suprido, de amor, de tudo isso que nós vamos falar. E toda criança e todos nós precisamos desse senso de propósito, de significado. A questão é que nós precisamos nos sentir pertencentes, nós precisamos nos sentir amados, aceitos. As pessoas precisam perceber que elas são notadas, existe um propósito para elas, aonde elas estão. E muitas vezes as pessoas estão aí no mundo experimentando tanta promiscuidade, tantas coisas ruins, porque estão em busca de propósito, na verdade, de aceitação. Então eu costumo falar para as mães, né? Quando se trata de criança, faça algo para trazer a criança dentro da estrutura da sua família, dentro da estrutura da sua casa. Dê uma função para ela. Uma criança de 2 aninhos, você pode colocar para ela a função de pegar a fraldinha e jogar no lixo, que ela vai ficar feliz. Lá na nossa terra a gente fala que elas ficam faceiras. Vocês usam isso aqui? Não. Faceira e feliz, né? Alegre. Elas ficam felizes, porque ela se sente importante, ela se sente notada. Nossa, eu tenho uma função na minha casa. Esses dias eu até postei no Instagram, não sei se vocês viram,
Até eu falei, se você ainda não me segue, me siga, né, Ana, lá no Instagram. Eu coloquei lá um vídeo de uma mãe que ela chamava o seu filho para abrir um vidro de azeitona. Vocês viram esse vídeo? Um vidro de azeitona, mas era uma criança pequenininha, 5, 6 anos. Então, o que ela fez primeiro? Para que ele conseguisse abrir para ela. Ela foi lá e abriu com toda a sua força de mãe, né? Só que ela fechou de novo e chamou seu filho para filmar, para fazer um teste social, para ver a reação do filho quando ele abrisse azeitona, um pote de azeitona. Então ela chamou seu filho: filho, abre aqui para mim esse pote de azeitona, porque a mamãe não está conseguindo. Aí ele foi lá, pegou o pote de azeitona, fez uma força, abriu. E ela: ai, filho, obrigado. Mas ele saiu todo feliz, né? Saltitando, se alegrando, porque ele tinha conseguido ajudar a mamãe. E aí lá no Instagram, eu fiz o post e ainda falei: olha, faça isso, né? Se você tem um filho menino, ao invés de você ir lá e matar uma aranhazinha que você vê, chama seu filho. Claro que você pode ir lá e matar, mas chama seu filho, faça ele se sentir amado, pertencente, com o propósito de ajudar na sua casa, da sua família, né? Cria uma situação para que ele se sinta importante, né? Às vezes o papai não está, fala: filho, o papai não está aqui, mas ainda bem que você está aqui, filho. Mata aqui para mim essa formiguinha, né? Essa formiguinha não, essa aranhinha. Essa aranhinha, né? E eu falei sobre isso, porque com o Noah eu faço assim. Às vezes eu vejo uma aranhazinha pequenininha, eu podia matar, não podia, gente? Eu não tenho medo dessas aranhas pequenininhas, eu vou lá, mas eu chamo ele fica todo feliz. Mãe, já matei, já está aqui, já matei, pode ficar tranquila, tá? Não tenha mais medo, eu estou aqui, mãe, então não tem medo. Então, ele se sente feliz. Até eu brinquei lá no Instagram que eu não coloquei, que eu ia escrever, matar uma formiguinha, mas eu falei, hoje como o mundo está difícil, já ia aparecer a Sociedade dos Defensores da Formiguinha, para me criticar, né? Todo mundo ia lembrar do Esmilinguida, que tinha o Esmilinguida. Mas eu falei, não vou fazer isso, mas não adiantou, porque apareceu a Sociedade Defensora das Aranhas também. Também mandou mensagem para mim, tive que bloquear uma irmã lá, que ficou muito brava, porque eu falei que tinha que matar a aranha. Mas, sabe, quando nós fazemos isso, as crianças se sentem pertencentes. Ou seja, eu pertenço a essa casa, eu pertenço a essa família, eu tenho importância aqui. Você ensinar o seu filho a tirar o prato da mesa, colocar na pia, né? Fazer parte ali da sua estrutura, tudo isso é importante. As crianças precisam ter esse senso de pertencimento, de propósito. Eu sou útil nessa casa, eu sou útil nessa família. E, na verdade, todos nós precisamos ser assim. Você sabe, quando as pessoas começam a ter uma experiência com Deus dentro da igreja, e elas querem se tornar membros, elas querem se comprometer, é natural que elas queiram se envolver, que elas queiram servir, limpando alguma coisa, um banheiro, né? Ou distribuindo algo aqui dentro, ou no louvor. Não sei aonde você pode servir, mas as pessoas querem ter esse senso de pertencimento, porque isso é saudável. Mas olha só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 1, 18 ao 20, ela diz assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês. Olha que precioso isso. A Bíblia nos diz que nós somos resgatados do nosso modo de vida vazio e sem sentido. Não porque você está pagando caro por isso. Não por um preço de prata ou ouro. Não é porque você tem uma bolsa cara que você vai ser livre do seu modo de vida vazio e sem sentido. Não é porque você está dando um brinquedo caro para o seu filho que ele vai ser livre do seu modo de vida vazio e sem sentido. Mas é pelo precioso sangue de Jesus, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus, antes de me criar,
Antes de criar você, antes de criar o ser humano, Ele já sabia que Jesus precisaria vir e morrer, se entregar numa cruz, para que Deus pudesse se relacionar com você. Mesmo assim, Deus amou tanto você que decidiu criar você. Mesmo assim, Deus amou tanto o homem que decidiu criá-lo. Gente, não existe nada que nos dê mais senso de propósito, de aceitação, de amor, de significado, do que saber disso. Que Jesus, Ele derramou o seu sangue ali na cruz, para que você fosse livre de toda maldição, de todo pecado, de toda sujeira, e pudesse se relacionar com Deus, que é o seu Criador, o dono de todas as coisas, mas que decidiu enviar o seu Filho para que você pudesse se relacionar com Ele, para que você pudesse ser aceito por Ele. Amém? Por isso que eu falo, o vinho que representa o sangue de Jesus é o maior presente de Deus para você, é o maior presente de Deus para a nossa família. Agora, outra coisa é que todos nós precisamos nos sentir protegidos. Todos nós precisamos nos sentir seguros. É ou não é? Ninguém gosta de se sentir inseguro. Não é verdade? Com medo. E quando fala sobre segurança e proteção, e sobre crianças, nós precisamos dizer que isso também está completamente relacionado a pais que sabem conduzir os seus filhos com uma direção, com disciplina, com instrução. Porque não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, hoje, nós temos uma tendência, uma onda de ensinos e informações, ensinando os pais que crianças que têm limites se tornarão adultos limitados. Tem isso aqui também? Que limites é algo ruim para as crianças. Que a criança ela tem que aprender a escolher tudo. Ela tem que escolher tudo e decidir tudo. Que se você não deixa ela escolher, então ela não vai depois aprender a escolher nada. Quer dizer, é uma confusão. Até hoje nós tínhamos uma geração de pais, de filhos, que precisavam aprender a obedecer os pais. Agora nós temos uma geração que quer ensinar os pais que eles têm que obedecer os filhos. Você está entendendo? É isso que a gente está vivendo hoje. Misericórdia, mas é isso mesmo, é o que a gente está vivendo hoje. Não, se eu for mostrar para vocês as coisas que eu recebo, as mensagens que eu recebo. Esses dias uma menina me mandou mensagem para uma amiga minha que é dentista, falando que o filho dela não escova os dentes, porque ele não quer. E uma hora ele vai aprender, uma hora ele vai sentir dor, ele vai aprender. E daí, se ele quiser, ele escova. Gente, como assim se ele quiser, ele escova? Uma hora... Aí ela falou assim ainda, quando começar a prejudicar a saúde dele, aí a gente interfere. Quer dizer, quando apodrecer os dentes e cair, aí a gente interfere. Gente, que geração, não é verdade? Todos nós precisamos do senso de segurança, de proteção. E isso significa que as crianças precisam se sentir seguras, direcionadas. Se um pai nunca sabe nada de onde que a criança vai, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, a criança se sente insegura. Existe uma pesquisa científica que comprova que o maior índice de depressão na infância, que nós nunca vimos tantas crianças depressivas como nós temos hoje, o maior índice de depressão na infância está associado à falta de direção dos pais. Porque isso gera ansiedade nos filhos, porque eles erram muito mais. Criança não é feita para ficar tomando decisão. Criança é feita para o pai mostrar para ela o que ela tem que fazer. Porque ela não sabe escolher. Às vezes, em algum momento, você pode dar a opção para a criança escolher, para que ela aprenda a lidar com as suas escolhas, com as suas próprias responsabilidades. Mas não é toda hora. A criança nem quer escolher o que ela vai comer, o que ela vai vestir. Às vezes quer, né? Mas na maioria das vezes ela não quer, ela quer brincar. Ela quer que você escolha, você fala, agora a gente vai sentar e vai comer. Imagina eu vir aqui para Portugal, contratar uma guia turística, um guia turístico, e daí ele chega para mim e fala, e aí, onde vocês querem hoje? Eu falo, como assim onde vocês querem? Você que é o guia? Eu quero que você me fale onde eu tenho que ir. Não, mas assim, o que vocês queriam fazer? Para onde vocês queriam ir? O que vocês queriam conhecer? Meu filho, eu estou contratando você para você me guiar.
porque eu não sei nada. Eu quero que você me leve nos pontos turísticos, nos lugares legais, nos melhores, né, restaurantes. Não sei, mas é por isso que eu te contratei. Agora, as crianças, às vezes, que precisavam que os pais as guiassem, precisam ficar falando para o pai o que o pai tem que fazer. Não é verdade? Isso é muito ruim. Nós precisamos ensinar as crianças a tomar as suas decisões, mas muitas vezes a direcionar, a guiar, porque elas precisam de proteção. Mas todos nós precisamos nos sentir protegidos também. É uma necessidade nossa de proteção. A gente estava falando sobre isso ainda hoje, né? Todo mundo sabe como São Paulo é um lugar difícil das pessoas andarem com segurança, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas Brasil é maravilhoso, tá, irmão? Vocês podem visitar a gente. Brasil é muito grande, tem muito lugar lindo, mas São Paulo realmente é um problema. E o Rio de Janeiro também é lindo. Se tem uma cidade que eu acho linda, é o Rio de Janeiro. Quem já foi para o Rio de Janeiro? Alguém já foi? É lindo, não é verdade? Eu me impressionei. Nem respondo, eles me olharam com uma cara que não acharam tão lindo. mas é tão lindo. Mas as pessoas não se sentem seguras. Isso é muito ruim. Agora, a boa notícia é que nada vai fazer você se sentir tão seguro como o precioso sangue de Jesus. Como esse vinho derramado. E o seu filho, a sua família, precisa saber disso. Os seus filhos sabem disso. Os seus filhos sabem do poder que há no sangue de Jesus. Eu quero lembrar você lá de Êxodo, quando Deus ele levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Lembra daquilo? O povo de Israel estava lá escravizado. Deus endureceu o coração de Faraó. E o que veio daí? As pragas. As 10 pragas. E a 10ª praga era que naquele dia, à meia-noite, o anjo da morte ia passar, ia matar os primogênitos de cada família. E eu quero que você perceba algo. Imagine naquele contexto, uma criança primogênita, mais velha da família. Eu ia me livrar por 5 minutos, né, pastor? eu falei hoje cedo, eu tenho um irmão gêmeo que está aqui, e ele nasceu 5 minutos antes do que eu, então ele seria o primogênito no caso, né? Agora, a minha filha, sempre que escuta essa história, fala: ai, mãe, ia ser eu. Meu Deus, que medo. E eu quero que você imagine uma criança, naquela época, falando: mas eu sou o primogênito, papai. O anjo da morte vai passar hoje. Mas sabe o que deu segurança para essa criança? O que daria segurança para aquela criança? Era porque Deus deu uma direção. Naquele dia, Deus falou para os hebreus: olha, mas vocês vão fazer algo. Vocês vão pegar um cordeiro perfeito, sem mácula. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão se alimentar desse cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. Vocês vão passar nas portas das suas casas. E à meia-noite, quando o anjo da morte passar e ele enxergar a marca do sangue, ele não vai entrar na sua casa. Ele não vai entrar na sua família. Então imagine um pai falando para o filho: filho, presta atenção. É isso mesmo que vai acontecer. Mas eu quero te contar algo. Nós temos a marca do sangue. Nós já se alimentamos do sangue do cordeiro. Nós temos a marca do sangue na nossa porta. E o filho, ao olhar aquela marca daquele sangue do cordeiro, ele vai se sentir protegido, seguro. Sabe, isso é mais importante do que talvez você acha que é o seu filho saber que Deus é bom. Porque veja, é muito importante o seu filho saber que Deus é bom. E os pais estão errando nisso também. Porque tem pai que faz uma imagem de Deus, que as crianças têm medo de Deus, não é verdade? Meu Deus, elas crescem com medo de ser castigado pelo Deus punitivo e severo. Que se ela errar vai cair um raio na cabeça dela, não é verdade? Ela tem que saber que Deus é bom. Mas não basta ela saber que Deus é bom. Saber que Deus é bom todo mundo sabe. Até o diabo sabe. O que faz a diferença é saber que ela tem a marca do sangue do cordeiro. De nada adianta aquela família naquele dia não ter a marca do cordeiro, achando que Deus era bom. Deus é bom, meu filho, mas nós temos a marca do sangue do cordeiro. Pode aplaudir ao Senhor.
Aleluia. E olha só, a 9ª praga, a praga anterior a essa, era trevas absolutas sobre a terra. A Bíblia diz que por 3 noites, aliás, por 3 dias, houve trevas sobre todo o Egito. Quem é pai e mãe de criança assim até 12 anos? Eu quero que você imagine como que foi esses 3 dias na sua casa. Hoje, se a gente fica 1 hora sem luz à noite, já é difícil, né? Meu Deus, como é que fizeram com aquelas crianças? 3 dias com trevas absoluta. Com certeza foi terrível. Ninguém conseguia acender uma vela. Era algo sobrenatural. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel havia luz. E eu quero te dizer algo. Hoje nós estamos vivendo em trevas absolutas sobre a terra. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de escuridão, promiscuidade, ideologias malignas. Talvez aqui em Portugal haja trevas sobre essa nação, mas eu quero te dizer que você é filho de Deus e na sua casa haverá luz. Amém? Aleluia! Você precisa crer nisso. Porque a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam Jesus através desse sangue, desse vinho, todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornar filho de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Se você crê em Jesus, se você crê nesse sangue derramado, você se torna filho e na sua habitação haverá luz. Filho de Deus não tem medo do escuro. Filho de Deus não tem medo de trevas. E perceba algo. A Bíblia não diz que na casa das famílias perfeitas tinha luz. Em todo o Egito havia trevas, mas na casa das crianças que nunca fazem birra, ali tinha luz. É isso que a Bíblia diz? Em todo o Egito tinha trevas absolutas, mas na casa das crianças que nunca brigam, ali tinha luz. Da mãe que nunca se estressa, tinha luz. Né? Do marido que nunca brigou com a esposa, tinha luz. Foi isso que a Bíblia fala? Não. Então pare de ficar escutando a acusação do diabo, condenação, culpa. Você vai ter luz na sua casa e na sua família, porque você é filho de Deus. Essa é a sua identidade, porque você tem a marca do sangue. Amém? Isso é precioso demais. Por isso que o sangue derramado, o vinho é o maior presente de Deus para você, para sua casa, para sua família. Agora, por último, eu também quero te contar uma coisa. Todos nós precisamos ser ensinados. Todas as crianças precisam ser ensinadas. Mesmo que você receba Jesus, mesmo que você tenha uma boa conduta, aliás, uma boa intenção em querer aprender, em querer tratar bem as pessoas, seja alguém moralmente bom, todos nós precisamos ser ensinados sobre todas as coisas. Agora, quando se trata de criança, mais ainda, criança tem que ser ensinada. Nós temos que ensinar a criança sobre todas as coisas. Como se portar, como se relacionar com as pessoas, não é verdade? Tem que ensinar e ensinar 20 vezes a mesma coisa, não é verdade? A gente vem ensaiando a criança lá do Brasil. Quando chegar, você vai cumprimentar o pastor e a pastora. Chega aqui, não cumprimenta o pastor e a pastora. Aí você fala de novo, vai dar oi, meu filho. Dá a mão para o pastor. Né? Tem que ensinar, tem que repetir. E as crianças, elas precisam aprender. Todos nós precisamos ser ensinados. Nós temos que ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre os princípios que nós queremos que sejam gerados no coração deles. Mas sabe, a Bíblia nos diz que nada é mais poderoso para nos ensinar do que a graça de Deus, do que o próprio Evangelho da graça de Deus. E eu quero ler para vocês um texto de Tito 2:11. Essa palavra fala tanto comigo. Sabe por quê? Gente, é precioso demais a gente compartilhar o Evangelho com as pessoas. Porque o Evangelho, por si só, nos capacita para você aprender. Aprender a discernir o que é bom daquilo que não é.
Sabe, porque quando você se alimenta bem, você consegue perceber comida estragada. Hoje os pais têm aquela preocupação de querer ensinar o que é errado para as crianças, né? Não se preocupa muito com isso, se preocupa para ensinar o que é certo. Entendeu? Porque quando ela perceber que algo está errado, ela vai falar, essa comida aqui está estragada, porque a comida que eu como todo dia, ela é boa. Tem alguma coisa errada nisso. Por isso que você tem que ser ousado mesmo para pregar o evangelho para as pessoas, para contar para elas sobre essa obra tão poderosa ali da cruz, porque é isso que vai mudar a sociedade. Às vezes a gente acha que o que vai mudar a sociedade é um ótimo político, é um revolucionário, mas é o evangelho. Porque olha o que diz em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha só, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Veja, não é tudo que a gente quer. Renunciar à impiedade, renunciar a paixões desse mundo, nos ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa. É tudo o que a gente quer para a nossa família, é tudo aquilo que a gente quer para os nossos filhos, que eles aprendam a rejeitar o que não vem de Deus, a decidir escolher aquilo que vem do Senhor. Sabe, por isso que nesse livro eu tenho alcançado, pela graça de Deus, muitas mães que não são convertidas. E elas estão se convertendo lendo esse livro. Tem uma blogueira lá no Brasil, com milhões de seguidores, o livro chegou até ela. E ela aceitou Jesus lendo esse livro. Inclusive no final, tem uma oração que eu coloco, a oração do pecador, um apelo que eu faço. Por isso você pode levar de presente também para alguém. Tem até um valor, uma promoção que eu fiz, deixei lá para ele, se comprar 2, né? Porque eu quero que as pessoas tenham contato com esse livro. E porque às vezes ela acha que o que vai salvar a educação do filho dela é uma metodologia milagrosa, o que vai salvar a família dela é uma regra, uma disciplina A, B e C, uma metodologia infalível. Mas, na verdade, o que ensina as crianças a fazerem escolhas corretas é esse evangelho da graça de Deus. Porque ela nos ensina a rejeitar o que é ruim, a decidir o que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. E eu quero terminar dizendo algo para você. Sabe, nós não temos todo o tempo do mundo para ensinar as pessoas. Nós não temos todo o tempo do mundo para ensinar os nossos filhos. Mas esse vinho, ele é eterno. Esse vinho, ele chega aonde você não pode chegar. Sabe, quando eu era criança, eu era da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei se tem presbiteriana aqui. Mas era uma igreja tradicional, não era nada assim avivado, bem tradicional. Mas tinha lá um grupo de crianças que queriam aprender a Bíblia e tinha uma tia Lloyd, que ensinava para a gente a Bíblia. E eu tive tantas experiências com Deus lendo a Bíblia. Meus pais sempre foram pessoas que eram apaixonadas pela Bíblia. Eu com 12 anos decidi que eu ia ler a Bíblia sozinha inteira. E eu li a Bíblia inteira. E eu aceitei a Jesus de verdade, me lembro assim de uma experiência minha de entender o que Jesus fez por mim, com 12 anos, lendo Romanos, na sala da minha casa. Sem teatro, sem nenhuma tia com lacinho no cabelo, sem nada de colorido, sem telão de LED, sem nenhuma música emocionante no final. Era eu sentada na mesa da minha sala, lendo a minha Bíblia sozinha, chorando, entregando a minha vida para Jesus. Porque a graça de Deus vai onde você não pode ir. Eu gosto muito da história de um rapaz, de um homem, que quando ele era criança, ele tinha uma mãe muito apaixonada pelo Senhor. E ela sempre se dedicava muito para conduzir o seu filho para Jesus. Só que ela tinha tuberculose. Naquela época era muito ruim. Você morria muito rápido com essas enfermidades. E ela descobriu isso quando ela tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos. Então, ela sabia que ela não tinha muito tempo. Então, ela pegava o seu filho todos os dias, colocava ele no colo
e discipulava o seu filho com o evangelho da graça de Deus. Todo dia colocava o seu filho no seu colo e falava sobre o amor de Deus para ele, falava sobre esse vinho, a nova aliança, a obra da cruz, essa graça maravilhosa. Ela não desperdiçava um segundo da sua vida. Por quê? Porque ela não sabia quanto tempo ela teria. Um pouquinho antes desse menino fazer 7 anos, ela faleceu. E ele, depois daquele momento, se afastou de Jesus, porque o pai casou com outra mulher, ela não temia Deus, foi vivendo numa estrutura familiar difícil, e ele se afastou de Jesus. Mas um dia, lá na sua juventude, um dia ele se lembrou das palavras que a sua mãe proferia, quando ele estava sentado no colo dela, com 4 anos, 5 anos, 6 aninhos. E um dia o Espírito Santo moveu no seu coração e ele decidiu voltar para Jesus. E ele conta que por muitas e muitas vezes ele só não cometeu pecados piores porque as palavras que a sua mãe falavam para ele na sua infância funcionavam como um freio, não deixava ele fazer aquilo. Veja, a sua mãe não estava mais lá, mas a graça de Deus estava. A graça de Deus o acompanhou. E essa história é a história de John Newton, que compôs aquela música Amazing Grace. Sabe? Amazing Grace, how sweet the sound. Essa música tão linda, que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. E olha só, ela diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer. E a graça que aliviou os meus medos. Quão preciosa foi essa graça, o momento em que eu acreditei nela pela primeira vez. Uau! Sabe? Essa mãe, ela fez de tudo, porque ela não sabia quanto tempo ela teria. Pais, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente também não sabe quanto tempo nós temos. A gente tem a falsa sensação que a gente vai ter ali até os 18 anos. Mas a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. A gente não sabe quanto tempo nós temos. Por isso você não deveria desperdiçar um dia da sua vida sem mostrar para os seus filhos essa obra poderosa da graça de Deus. Sem contar para eles que Jesus morreu numa cruz para que ele seja salvo, livre de toda condenação, de todo pecado. Você que está aqui hoje, não pode desperdiçar um dia da sua vida de compartilhar com alguém aquilo que queima primeiro no seu coração, de se alegrar e de meditar nessa obra tão poderosa. Sabe, o vinho não é você tentando fazer algo para Deus. O vinho é uma cachoeira da graça de Deus sendo derramada sobre você, te capacitando para se relacionar com Deus. A Bíblia diz que as leis foram dadas por Moisés, mas a graça veio através de Cristo. É o próprio Cristo vindo ao seu encontro, te resgatando, te trazendo uma vida diferente. Não porque você mesmo fez algo para merecer, mas porque Ele está mudando o seu coração. Ele está mudando os seus desejos. Sabe, vale a pena se relacionar com esse Deus. O vinho sempre será o maior presente de Deus para você.